A paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos do canal. Eu quero hoje contar um sonho que eu tive há uns anos atrás, um sonho profético, eu creio, e vou contar como é que aconteceu. Nós sabemos que nós estamos firmes com Cristo, nós servimos a Deus por convicção, mas existem momentos da nossa vida que nós estamos às vezes um pouco tristes, um pouco desanimados espiritualmente. E houve uma época em que eu estava assim, mais ou menos há uns 4, 5 anos atrás. E eu não conformava com essa situação, porque muitas vezes estamos desanimados, mas não devemos nos conformar e sempre estar buscando ao Senhor. E nessa época, eu comecei a clamar a Deus. Eu falei: Senhor, não aceito ficar assim. Eu preciso sentir a Tua presença, eu preciso sentir a Tua glória, eu preciso ser renovada pelo Senhor. E uma certa noite orando, pedindo a Deus esse renovo na presença dEle, depois de orar, eu fui dormir. E eu lembro que era de um sábado para domingo, que eu orei dessa maneira e depois eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava num quarto e próximo àquele quarto havia uma sala e havia alguns irmãos reunidos e eles faziam um culto. E o Senhor começava a falar comigo, eu deitada numa cama e eu escutando o culto lá que estava sendo realizado na sala. Ele dizia assim: levanta e fala para eles, porque muitos estão se afastando e indo embora, porque eu coloco a minha palavra na boca dos meus profetas, dos meus pregadores, e quando chega no momento deles levarem a palavra, eles mudam a mensagem. E as pessoas não são impactadas porque eles mudaram a mensagem, elas não entendem que Deus ali falou com elas, elas não sentem nada e assim elas vão embora. Então o Senhor falou comigo: fale isto para eles. Então eu levantei e comecei a falar com aquelas pessoas, era como se fosse um culto caseiro, né? Parecido com o que está acontecendo hoje por causa desse confinamento nosso, devido a essa doença, esse coronavírus. E ali quando eu começava a falar para aquelas pessoas, o Senhor falava ainda mais comigo. Ele disse o seguinte: quando estiver próximo a volta do Senhor Jesus, eu vou derramar um grande poder, eu vou trazer um avivamento sobre a igreja. Por que eu vou fazer isso? Para dar oportunidade para os meus escolhidos que estão desapercebidos, desanimados, para que eles se despertem. É minha última oportunidade para que busquem a mim e estejam preparados. Então o Senhor falava comigo e tudo aquilo que Ele falou, eu fui sentindo muito a presença dEle. E ali eu fui falando, no sonho eu fui falando para aquelas pessoas. E Ele disse assim: quando eu mandar este avivamento, muitos vão sentir tão forte a minha presença que eles vão ser arrebatados em espírito. E logo após esse grande avivamento, o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. E ali eu falava para aqueles irmãos e eles recebiam aquela palavra. E quando eu acordei, irmãos, eu estava impactada pelo aquele sonho, muito alegre, renovada na presença do Senhor. E foi um alimento, sabe, muito fortalecedor para minha alma. Eu já contei esse testemunho na igreja. Eu lembro que na época também eu contei na escola bíblica dominical e os irmãos receberam este sonho, né, essa palavra como um aviso do Senhor. E eu vejo que realmente cada dia que passa o Senhor tem confirmado a sua palavra. Na época que eu sonhei isso, eu me lembro que eu não tinha ouvido nenhuma vez falar sobre este grande avivamento que viria para o Brasil e para o mundo. Mas eu criei no Senhor Jesus. Foi passado os tempos e eu comecei a ouvir pregadores, homens de Deus, falando sobre esse grande avivamento. Alguns dizem que não vai vir e outros dizem que vem. Mas eu creio que vem, porque eu sei quem falou comigo e foi o Senhor. Aquela palavra me trouxe grande alegria. E hoje eu estou confiante, cada dia mais, que quando vier este grande avivamento sobre a terra, nós estejamos em pé, com a nossa vida no altar do Senhor, que logo após ele o Senhor
vai arrebatar a sua igreja. Esse avivamento é para dar a última oportunidade para aqueles que estão desapercebidos buscarem o Senhor, receber renovo espiritual, e no momento que eles estiverem de pé buscando a Deus, o Senhor vem arrebatar a sua igreja. Amém? Eu quero deixar aqui um versículo da palavra do Senhor, que está em Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz assim: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aquele a quem o Senhor chamar. Amém? E esses sonhos, essas visões o Senhor já tem dado. Só basta a gente abrir o nosso coração, abrirmos o nosso entendimento, pedir a Deus que nos ajude a crer, que nós não sejamos incrédulos, mas que possamos ver os sinais que o Senhor tem nos enviado, porque para o mundo isso será uma surpresa, ele virá como um ladrão, mas para a igreja de Cristo, que está preparada para este grande dia, ela vai estar alegre, jubilante e está alerta, ansiosa para este grande dia. Amém? Recebam esta palavra em nome de Jesus. Os irmãos fiquem com Deus e assim que possível eu vou estar gravando novos vídeos. A paz do Senhor.